dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao 4º episódio da 5ª temporada do Bate-Papo sobre Composição. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ que visa dialogar com músicos sobre questões relativas ao mundo da composição musical. O projeto propõe travar um diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto, do jazz, MPB, sem restrição estética. Os vídeos dos bate-papos dos 4 anos anteriores, 2020 a 2023, e desta 5ª temporada, 2024, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. Os programas de 2023 em diante estão disponíveis também em formato podcast no Spotify, na Apple Podcast, dentre outras plataformas. A equipe que realiza esse projeto é formada por mim, Liduíno Pitombeira, e pelo professor Ian Wagner. E hoje temos a honra de receber o compositor, pesquisador e professor Armando Lobo para falar sobre sua obra musical, suas atividades de pesquisa, ensino em música e sobre suas perspectivas no âmbito da composição. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, em especial aí a Liduíno e a Ian Wagner. Prazer conversar com vocês. Prazer todo nosso, Armando. Muito obrigado, né, por ter aceito nosso convite, né? E, enfim, para introduzir um pouquinho, né, da sua história para o nosso público, eu vou ler aqui uma rápida biografia sua, né? Então, nosso convidado de hoje, Armando Lobo, é um premiado compositor e multiartista pernambucano, desenvolve gêneros e estilos musicais diversos, com nuances experimentais e abordagem conceitual em tons filosóficos e antropológicos. Ele estudou e participou de workshops com artistas e acadêmicos como Peter Nelson, Philip Cashion, Brian Eno, Wolfgang Heim, David Lang e outros. É PhD em composição pela Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, e é professor e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco. Então, novamente, bem-vindo, Armando. E, como de praxe, eu vou começar aqui com uma primeira pergunta, na verdade, para saber um pouco do seu histórico, né? Se você puder falar para a gente um pouco de que caminhos da sua vida, né, te trilharam para a música, e em especial, né, para a composição musical, né? E fica à vontade para citar, né, professores, compositores, né, pessoas que tenham sido importantes aí nessa trajetória, ou eventualmente obras, eventos, né, qualquer coisa que tenha sido marcante que você acha que vale a pena destacar, fica à vontade. Bem, o começo, eu costumo dizer que foi por acidente, quando eu estava mexendo em coisas quebradas do meu pai. Aí tinha uma radiola quebrada, né, um toca-disco, aí eu mexi na agulha, mexi para cá, mexi para lá, remendei um fio e funcionou. Aí o primeiro disco que eu vi foi um disco de Chico Buarque, aquele disco que tem Feijoada Completa. Aí eu coloquei, de imediato fiquei fã de Chico Buarque. Aí eu devia ter 8 anos ou 9 anos, eu só via Chico Buarque. Foi meu primeiro impacto musical mesmo, né? Lá em casa se ouvia boa música, mas nem sempre, né? Mas Chico Buarque era uma das coisas boas que se ouvia lá em casa. Aí na adolescência comecei a me interessar por rock and roll, né? Como todo adolescente de classe média, banda de rock, eu tive algumas, mas uma principal, e já querendo compor, já não gostava de fazer cover, não gostava de tocar música dos outros, não. Fazia dos outros, mas preferia fazer as nossas, né? E comecei compondo coisas muito básicas mesmo, né? Não ficava satisfeito, não. Era um pouco do descarrego juvenil que acontecia, né? Não era bem um desejo artístico satisfeito. Eu fui percebendo isso depois de fazer uma viagem pelo Brasil de carona, que eu lia muitos dos escritores beats, a literatura beat, e lia muito escritores malditos como Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, etc. Aí eu saí, vou viajar de carona como os Beats, vou fazer uma turnê beatnik no Brasil, né? Passei 88 dias viajando de carona e dormindo em praça, dormindo em estrada, pedia comida em fazenda,
me apaixonei umas 10 vezes, né? Foi um período maravilhoso, né? E nesse caminho eu ia ouvindo muito no Walkman, né? Na época a gente ouvia, e ouvia muito César Franck, né? A Sinfonia em Ré de César Franck, e ouvia muito Nelson Cavaquinho. Era o que eu via nessa viagem. Nelson Cavaquinho foi o segundo assombro da minha trajetória de ouvinte musical quando eu estava fazendo ginástica. Uma vez passou um especial de Nelson Cavaquinho na TV universitária e eu fiquei encantadíssimo com aquilo. Eu pensei, vou deixar a banda de rock, vou ser sambista. Né? Ainda no final da adolescência, né? Troquei a jaqueta pela boininha de sambista, troquei a guitarra pelo cavaquinho. E aí saí viajando de carona já nessa fase, meio de transição, né? Do roqueiro para o sambista. Né? Quando eu volto para Recife, eu penso, vou levar a música a sério, já pensei em me matricular no Conservatório Pernambucano de Músicas. E isso já, eu comecei na música seriamente mais tarde, né? Eu já tinha 19 anos aí, né? Contribuiu também uma coisa meio trágica, que eu tive um acidente sério, bati com a cabeça, e fiquei muito tempo em casa convalescendo, com o rosto inchado, e um amigo me entregou uma coleção de discos e biografia de compositores clássicos. Eu fiquei aquilo consumindo vorazmente durante 6 meses, né? Quando eu saí, acrescentou a ideia do samba, da música erudita. Eu queria compor sinfonicamente, né? Então entrei para o conservatório e comecei a estudar, fiz uma banda em Recife que já estava meio que influenciada pela música erudita. A gente, lógico, teve muito conflito com o meio cultural aqui, porque a música erudita às vezes é considerada como coisa de elite, né, etc. E aí a gente entrava em um certo atrito, um pouco com a tendência da época, né? E a gente gostava de música erudita contemporânea já, né? Ninguém gostava. Né? Aí eu vim falar de Stravinsky, né? Moderno, né? Eu ia falar também de espectralismo e tudo, e aí não colava. A gente acabava virando como se fosse figuras pedantes, né? Da coisa. Aí eu disse, não, vou ficar mais em Recife, não, vou para o Rio de Janeiro estudar música, que aqui não tinha curso de composição, né? Fui para o Rio de Janeiro, passei bastante tempo no Rio de Janeiro, fiz graduação e mestrado no Rio de Janeiro. Com o Rodolfo Caesa, fui me interessando por música eletrônica também, né? E, paralelamente a isso, desenvolvendo a música popular. Eu nunca parei com a música popular, né? Continuei, ainda esse ano eu vou lançar um EP com canções, mais um. Então, eu fui indo para a música erudita sem abandonar a música popular. Não foi uma de maneira alguma, foi consequência erudita, e também achava feio negar a minha biografia dizendo não faço mais canção, certo? Continuo fazendo e continuarei fazendo. Logicamente, minha canção foi ficando mais sofisticada, um pouco mais inacessível, né? Então, eu resolvi não tentar equacionar isso para fazer assim uma canção popular muito fácil e uma obra erudita complexa. Eu não quis fazer isso, eu quis fazer a minha linguagem espontânea mesmo, entendeu? Então, minha música erudita tem dificuldades e tem facilidades. E eu acho que a minha canção popular também, né? Eu acho que eu devo falar sobre meus professores aqui, né? Nessa pergunta. Né? Sim, você pode, fica à vontade. Falar, né? Não, eu teve momentos de estudo que eu sempre considerei importantes, mas eu nunca parei para estudar apenas, né? Se eu estudo alguma coisa, já estudo fazendo. Se eu estudo um software, já começo a fazer música com ele. Se eu estudo uma linguagem, eu não espero amadurecer na linguagem, não. Eu já faço um trabalho com ele, já lanço uma peça, ou faço um EP, entendeu? Então, eu faço um álbum, eu não espero amadurecer, não. Eu já vou estudando e fazendo. Para mim, estudar é como um ato criativo, né? É uma descoberta criativa, não é uma descoberta para eu ficar especialista em alguma coisa, não. Meus interesses mudam bastante, né? E cada vez mais pelo audiovisual. Né? Se eu pudesse, eu só fazia teatro sonoro ou ópera contemporânea, certo? Quando eu fiz doutorado na Europa, eu estudei com muita gente da música, como Peter Nelson, Wolfgang Heim, no Mozarteum de Salzburg.
Peter Nelson em Edimburgo, Philip Cashian também lá na Inglaterra. Mas tive outros workshops com David Lang que eu adorei, sujeito inteligentíssimo, para dizer, uma pessoa uma personalidade intelectual que me impressionou foi o David Lang. Eu achei ele de um alcance cultural assim surpreendente, né? E me marcou a forma como ele prevê a música, então, como é que ele vê a música, né? Num workshop, um estudante levou uma obra, ele disse, depois do 7º minuto, ele parou a música e disse, olha, por que você não apaga até o minuto 7 e começa agora? Eu achei isso uma dica incrível. Aí o cara disse, não, mas o trabalho técnico, eu falei, não, você fez um trabalho técnico incrível, mas a música não apareceu. A música só apareceu de verdade no minuto 7. Apague tudo e comece do minuto 7. Isso foi uma lição muito importante que eu tive. Eu comecei a aplicar isso. Às vezes a gente compõe muito e vai indo, vai meio que gostando e não gostando do tempo. Aí depois de ouvir, de pensar tantas vezes, acaba se enamorando do que você está fazendo. Não é uma arrebatadora. Quando vem esse momento do ato que ele arrebata, esse é o momento de você pensar, essa é que é a ideia da música. Então, é isso que ele dizia, né? Então para se apegar a isso, né? Não ficar com muita frenesi técnico ou exibicionismo, fugindo daquilo que verdadeiramente interessa, que é a linguagem que a própria música está pedindo para que você desenvolva. Não é você que pede, é a música que pede, né? Então, além disso, eu falei com ele sobre música brasileira, ele conhecia muita coisa, cara. Falou sobre Tom Zé, sobre Hermeto Pascoal, assim, é incrível, ele não tem nem um pouco o negócio de ser americanocêntrico, né, ou eurocêntrico, né? Não tem nada disso, né? Eu achei uma figura incrível, né? E a coisa que mais me impressionou nessa fase de estudos, aí mais na questão do audiovisual, foi a oficina que eu fiz de teatro sonoro com Rainer Goebbels, o autor alemão, né? Aí não é nem tanto a impressão com o poderio intelectual dele, que também existe, né? Mas com a capacidade de criatividade intermídia, né? Aí eu comecei a pensar assim, olhando para ele assim, durante os seminários assim, eu olhava assim e pensava, pô, a gente reclama muito que não tem dinheiro, né? Ah, os alemães têm dinheiro, os americanos têm dinheiro. Para a arte, às vezes, nem tanto, né? Os britânicos, por exemplo, não têm tanto dinheiro para ficar investindo em arte inovadora assim, não, né? Os alemães têm, vamos dizer, os franceses têm também, né? Os alemães têm mais. Aí eu comecei a deduzir, rapaz, não é só dinheiro. Porque as ideias que ele tem vão além da questão da captação de recursos. Às vezes a gente gasta muito dinheiro com porcaria, com bobagem, né? Então hoje a gente tem recursos tecnológicos muito fortes, você pode ter baixo orçamento e fazer coisas incríveis, né? Eu acabei essa temporada lá de estudos, né? Essa semana de seminário lá, eu terminei decidido mesmo a entrar no mundo do audiovisual, e até minha tese de PhD foi nesse caminho. Já incluía claramente uma ideia intermídia na composição musical. Eu tenho essa tendência, que eu sempre gostei muito de cinema, né, e sempre gostei de teatro, adorava teatro, e eu acho que para mim a música só pura ela não faz sentido, não. Certo? Eu cada vez mais, não é que eu não admire, não faz sentido para mim como autor, faz sentido a mim como consumidor de música, né? Consumidor é uma palavra feia, como um amante da música, eu gosto de apenas ouvir, mas para fazer, vem sempre uma ideia imagética, dramática ou literária. Entendeu? Então, cada vez, se eu pudesse ficar só nesse universo intermídio, eu ficaria. Armando, só vou tentar aqui puxar um pouquinho o fio para onde a gente vai caminhar para a segunda pergunta, porque você já, abrangendo aí a tua história, né, você já deixou várias linhas, vários fios aí que certamente a gente vai voltar aqui ao longo da nossa conversa para explorar um pouco mais, mas muito interessante, sim, né, entender essa tua trajetória, começando por um menino de 8, 9 anos que gostava de Chico Buarque, que já é uma coisa bastante incomum, né, e aí
Elson do Cavaquinho, César Franck, né, e como essas misturas elas moldaram um pouco o teu início, né, na música. E uma coisa que me chama a atenção no que, né, na tua fala é uma questão assim ligada à sinceridade em relação àquilo que você se dispõe a fazer, né, tanto do ponto de vista de você estar desenvolvendo, né, essas inicialmente duas estéticas, vamos chamar assim, né, uma ligada à música popular, outra música erudita, mas que para você, de alguma forma, elas tinham ali uma grande questão em comum, né? Quanto do que você chamou a atenção quando você falou do David Lang, né? E eu acho que por isso que talvez ele tenha ressoado tão bem, né, em você, que é dessa sinceridade também em relação àquilo que a gente faz, que às vezes a gente está escrevendo e a gente tem um certo apego àquilo, porque, enfim, a gente fez, né? Mas às vezes a gente não é sincero o suficiente para saber que aquilo foi bom enquanto exercício, mas não é bom enquanto música, né? Enquanto obra, né? E acho isso muito interessante, essa abordagem, né? Que traz esse viés da sinceridade de múltiplas formas, né? Naquilo que conduz, né, o teu trabalho de alguma forma. Vou passar aqui a palavra para o Liduíno, que ele tem uma segunda questão aqui para te fazer, para continuar aqui. Pronto, eu acho que é quase uma continuação do que você estava vendo aí, talvez um outro aspecto, né, que é para você falar um pouco da importância da cultura local, né, da cultura do Recife, Nordeste, ou mesmo do Rio, que você morou muito tempo aqui, e da cultura dita universal, digamos, espectralismo, massas sonoras, toda essa coisa que vem do hemisfério norte, digamos assim. Qual a importância desses dois aspectos na sua obra e como é que você equilibra isso na sua produção musical? Hoje é até delicado falar em universalismo, porque há uma ala da sociedade que vai dizer que isso aí, na verdade, é um eurocentrismo disfarçado, né? Então, o meu universalismo não é baseado no legado da cultura europeia. O meu universalismo é a disposição para ouvir, por exemplo, a música que é feita na Nigéria, que é feita na Índia, que é feita na Indonésia. Então, é um universalismo internacionalista, né? Não é achar que nós temos um legado clássico que devemos seguir sem nenhuma potência crítica, né? Então, esse tipo de noção de universalidade inclui a minha regionalidade pernambucana. Eu adoro usar a musicalidade e a cultura pernambucana como ponto de partida, mas eu não fico achando que essa regionalidade ela está acima, por exemplo, do que é feito na música carnática indiana. Eu não tenho esse negócio desse chauvinismo, essa exaltação regional. Entendeu? Eu tenho um vínculo afetivo, mas não vou querer isso para os outros através da minha música. É um vínculo afetivo, mas eu também, às vezes, desenvolvo, sem conhecer, vínculo afetivo com a música da Índia. Eu ouço aquelas cantoras indianas improvisando, eu fico com emoção impressionante, assim, como eu fico tocado e abalado com aquilo. Eu fico abalado com a expressão musical e também com a habilidade técnica, certo? E sabendo que tudo aqui também tem uma certa ligação com a religiosidade, tem simbolismo religioso ali no meio, né? Então não é apenas música materialmente pura, né? Então a minha universalidade é fácil de equacionar porque eu a concebo como uma coisa, como uma internacionalidade, né? E agora, eu realmente tenho, às vezes, se transforma quase que num preceito, eu começar por coisas pernambucanas, talvez seja uma coisa que eu tenha que superar, talvez, porque é uma reação muito automática. Como vem a célula rítmica, já vem de Pernambuco, ou do Nordeste, né? Ou depois do Rio também, né? Já vem, né? E às vezes eu tenho que, poxa, já isso aqui, será que tem outra maneira de explorar isso aqui? Aí sim, se eu descubro outra maneira, eu vou em frente, né? Porque a questão de se basear na terra não é apenas olhar a forma analiticamente, é compartilhar da expressão emocional da cultura popular. Entendeu? Eu uma vez disse numa entrevista que o que me interessa mais no maracatu rural é o olhar explosivo e avermelhado do lanceiro. Não é necessariamente a música. Se eu conseguir transpor para a música aquela
fúria amorosa que está no olhar do lanceiro, eu estou feliz, entendeu? Então, às vezes, apenas um elemento de citação musical basta, mas o contanto que eu pego o açougue, né? Aquelas bebidas que eles tomam cachaça com pólvora, batem e viram a bebida e tomam assim, né, em uma lapada só, né? Coisa que eu já quis me aproximar para tomar, para ver como é que é, e não consigo. Tem todo o ritual, tem que participar da cultura deles, assim, de maneira mais aproximada, né? Mas então, essa coisa que deixa os olhos esbugalhados, né? Que tá esse impulso de se projetar, né? Esse ímpeto que me interessa, entendeu? Então, às vezes, eu posso até me valer de um ou outro elemento rítmico, ou um elemento poético, uma forma de dividir a métrica, né? Ou uma citação a um tipo de timbre. Eu gosto muito de fazer isso, né? Tipo uma visão espectral da cultura popular, né? Não meramente melódica, porque existe aquela tendência fácil de você pegar um modo e sair dizendo que é regional, né? Eu sou uma pessoa crítica ao movimento armorial na música, não gosto, porque às vezes eles ficam numa espécie de modalismo de classe média, querendo emular a cultura popular. E lá dentro não é assim. Se você viaja para o interior mesmo brabo, você não vê um aboiador pensando em qual modo que eu vou estar usando, nem dividindo as coisas em compassos, né? A coisa tem um ímpeto rubato, tem uma coisa, entendeu? Pegar essa ideia de imensidão dos grandes espaços e a ideia de que está no limite, no limiar, é uma coisa importante, né? Botar apenas um modo de dizer Nordeste é um recurso que já funcionou no passado, mas hoje em dia é uma coisa meio que eu acho meio boa. Então, eu minha utilização do Nordeste não tem caráter ideológico nenhum, assim, da cultura. Seria uma coisa volitiva mesmo, né, e por o máximo de originalidade possível. Vai lá aí, pode falar. Não, só ia chamar a atenção para uma coisa que o Armando falou, né, para ele, né, o entendimento do universalismo, né, ele passa justamente mais por talvez um internacionalismo, né, uma internacionalização, né, da música, do entendimento musical, né, e que hoje em dia, principalmente, né, a gente tem uma certa facilidade de acesso, né, a essa música produzida, né, em locais que há relativamente pouco tempo atrás eram muito difíceis de acessar, né? Então, é uma coisa é uma ideia que eu compartilho um pouco, assim, né? De, às vezes, a gente quer saber um pouco como aquela expressão musical nossa do dia a dia, ela dialoga com outras expressões musicais, né? A gente tem ali algumas ferramentas que nos ajudam, né, a estar em contato, mesmo que de uma maneira, às vezes, mais superficial do que a gente gostaria, mas estar um pouco em contato com essa música, né? E algumas delas acabam virando, em certas épocas, até um pouco uma certa moda, né, em certos nichos, né? Por exemplo, o que é chamado, né, nos Estados Unidos hoje de jazz etíope, né? Assim, você vai, né, em qualquer festinha assim de pessoas acadêmicas, né? Todo mundo quer escutar jazz etíope, né? É um grande barato, né? Eu adoro, mas tem muitas outras coisas acontecendo, né? E você vê que rola um pouco de modinha em algumas coisas, mas é muito bom a gente ter isso à nossa disposição hoje e concordo contigo, né? Que assim, universal é uma palavra muito complicada e a ideia de entender essas expressões, né, internacionalmente é muito mais atraente. Eu estava só completando, eu estava até lendo um livro não sei se você conhece, Introdução à Música do Nosso Tempo, do Juan Carlos Paes. É um livrão que fez sucesso aqui na década de 80. Cara, e toda vida que eu vejo essa palavra universal no livro, eu boto universal igual ao europeu. Tá todo riscado meu livro por conta disso. Tava folheando, tava lá, universal e tracinho, que é exatamente isso, né? O que o pessoal chamava, é isso que o Armando chamou a atenção, né?
a cultura. Tem tantas outras culturas, japonesa, chinesa, da Indonésia, a África tem uma multidão de coisas, né? Aqui no Brasil mesmo. Como prêmio da música brasileira, né? Aí o artista do Nordeste ganha prêmio de grupo regional, né? Exato. Aí o artista do Rio de São Paulo ganha prêmio nacional, o da Paraíba ganha de regional. Exato, exatamente. Mas de São Paulo está fora de uma região, não dá, não é? Te interrompi, Ana, só para lembrar dessa coisa quando ele falou desse livro que é um livro... Mas tem a ver, essa interrupção que tem a ver, na verdade, continua, né? Não interrompe, né? Isso. Sim, sim. Justamente a próxima pergunta, ela se encaixa, né, nessa conversa aqui, nesse assunto, que é justamente a gente pedir para falar um pouco sobre qual é a importância, né, do ensino e da pesquisa dos estudos de filosofia e antropologia, né, no seu fazer composicional, né? Como que você vê eles interagindo? Se é uma coisa que você busca de uma maneira objetiva essa interação, se é uma coisa que acontece num campo mais subjetivo para você, enfim, fica à vontade aí para... Eu costumo até chamar meu interesse de antropológico mais do que etnomusicológico, porque às vezes a etnomusicologia fica centrada naquela expressão ali, e fala-se muito de música, de forma de canto, forma de emissão sonora e tudo assim. Eu me interesso, como tudo, pela comida, pela pessoa, pela convivência com a pessoa. Eu mesmo vou fazer uma pesquisa agora, aprovada aqui pelo governo do estado, com a música dos vaqueiros do sertão do Araripe. Eu vou agora em julho, passar uma semana lá no meio do mato, né? E aí, na última vez que eu fui informalmente, eu me emocionei muito, cara. Eu vi um vaqueiro saindo do mato, com a perna quebrada, sentou assim, ensanguentado, certo? Pediu não foi nem cachaça, foi uma black and white, um whisky, que o vaqueiro toma muito black and white hoje em dia, uma surpresa maravilhosa que eu tive. E aí o cara começou a cantar a boa e toada. Aí, depois da primeira toada, e já do segundo dose, ele parou, olhou assim, e disse assim, eu antigamente tinha um trabalho normal de segunda a sexta, mas eu estava fugindo do sangue. Ele falou assim, né? E isso, tendo feito toadas lindas, assim, incríveis, putz, que pariu, eu me senti um merda na hora, cara, sabe? Eu me senti um merda. Então não basta lá coletar melodias. Sim. E isso que ele estava falando, né, nessa conversa movida a churrasquinho improvisado e black and white, que tomou o lugar da cachaça, porque em muitos locais aqui fica até em conta, os vaqueiros se juntam e compram uma garrafa de uísque black and white. Isso é interessante, né? E esse tipo de conversa, de você entender a perspectiva emocional deles, como trabalhador rural, como às vezes independente, né? Ele muda de fazenda para fazenda, de uma hora para outra, entendeu? Então, compreender esse mecanismo que possibilitou aquele sujeito ter aquela expressão musical, né? Isso me interessa muito. Eu, às vezes, vejo muito filme, como você falaram aqui de ter acesso, isso pelo YouTube, né? Eu, às vezes, fico vendo música da zona rural da Nigéria, eu adoro isso aí, cara. Eu fico louco. Inclusive, tem grupos que fazem clusters, né? A gente pensa que cluster surgiu no século XX, na música ocidental. Não é, cara. Os caras... clusters já orgânicos e, né, de tempos imemoriais, né? Como a polifonia dos pigmeus, né, que é feita há milênios, né, segundo diz Joseph Jânia, né? Então, milênios antes da polifonia na Europa, já nas montanhas africanas da África Central, né? Aí o que acontece? Quando eu vejo uma coisa dessa, eu vou estudar sobre os pigmeus, eu não quero ouvir só a música. Eu vou estudar sobre as práticas sexuais do pigmeu, sobre as práticas, sobre o cuidado paterno e cuidado materno, as formas de relacionamento, tudo isso, do que a música para eles é isso. A música para eles não é uma forma isolada. Como é que eu vou estudar só a música? Eu tenho que estudar tudo, né? E nesse caminho, às vezes, a parte musical eu até deixo para lá. Porque tem tanta coisa encantadora, tipo práticas sexuais, tipo 3 ou 4 relações vai numa madrugada, a evitação de masturbação. Isso é um tema maravilhoso, cara, entendeu? Aí eu fico encantado com esse tipo de... Tudo que é muito diferente do nosso costume aqui, ocidental, me deixa absolutamente encantado, né? Então, eu faço esse exercício da alteridade com essa
abordagem antropológica e procuro trazer ocasionalmente para mim, né, para a minha música, né? E filosofia é uma coisa que eu adoro, né? É muito informal, muito diletante, mas eu até vou abrir uma disciplina aqui na UFPE chamada Tópicos de Literatura e Filosofia, porque eu vi que os alunos às vezes chegam sem capacidade linguística de discussão. Eles precisam discutir alguns textos, não apenas textos ocidentais. Eu pensei até, por exemplo, pega um diálogo socrático, eles leem e a gente comenta em sala de aula. Depois a gente pega o Bhagavad Gita, um capítulo do Bhagavad Gita hindu. Vamos discutir a Krishna com Arjuna na relação, entendeu? Para poder fazer com que os alunos tenham questões dentro de si. Me incomoda, às vezes, o aluno chega lá para aprender, fica parado em posição passiva, ele não tem questões para discutir. Eu uma vez falei em sala de aula o adjetivo feliniano, ninguém sabia o que era, cara. Eu, assim, vi que não é possível, a gente tem que ajudar ao desenvolver a discussão de certos temas, né? E a filosofia vai ajudar muito isso. Também o pinceladas antropológicas para mostrar que a nossa cultura não é a única, né, que não é a principal, né, que existem outras formas de ver o mundo, entendeu? Então, acho que nesse caso a minha abordagem antropológica e a filosófica andam juntos, né? E com a literatura, que é uma coisa que eu amo, né? Eu queria ser poeta antes, né? Ainda sou, né? Porque eu escrevo, né? Mas aí as possibilidades, né? Da produção artística, né? E como professor eu gosto de fazer isso, né? Minha aula é uma coisa completamente caótica e organizada ao mesmo tempo. Eu planejo o que eu vou falar, mas não planejo a ordem. E se vier alguma alteração no meio do caminho, porque dependendo da reação dos alunos, eu mudo no meio do caminho. Então eu deixo que o caos ajude a modelar a aula, né, para ela ficar interessante, né? E aí os alunos saiam bastante estimulados, né, daquela hora, 2 horas de aula, né? Então, mais ou menos assim, essa minha relação, coisa extra-musical, né? Muito legal, porque, de certa forma, assim, também eu particularmente tenho, né, interesses, né, etnomusicológicos / antropológicos, né, e me identifico um pouco com essa abordagem que você está falando, de que a gente não pode olhar só para aquela música que nos interessa, mas para a cultura que a produziu, né, as pessoas que produzem essa música e às vezes você, né, de fato se deixa levar por outras coisas que não estão diretamente relacionadas com a produção da música, mas que te encantam ali naquela cultura, né? Mas que quando você vê de uma maneira bastante intuitiva e às vezes não planejada, aquilo tem um impacto no que você escreve, né? Aquilo tem um impacto na tua música e a partir desse momento talvez você comece a reconhecer que aquela tua música tem algo daquilo ali, daquela música ou daquela cultura que você está interessado, sem que seja essa coisa meio pastiche, né? Ah, porque eu usei o modo tal, ou que eu usei o ritmo tá, Esse né? pastiche realmente não... Né? Então, não é isso, né? Até porque se a gente quisesse fazer esse tipo de música, a gente mudava, ia para outra cultura, ia viver essa outra cultura, e não é essa a intenção, né? A gente tem um interesse de alguma maneira de expressar o encanto, né? Por esses diferentes mundos, né? Acho que o Liduino tinha agora uma questão um pouco mais específica. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Iludens, esse ensemble, né? Eu vi uma gravação do Frevo Sachê, né? Uma obra muito interessante, e eu conheço a Felícia, que toca flauta, né, no grupo, né? Ela falou muito bem desse grupo, grandes músicos tocando aí. Fala um pouquinho da formação, dos objetivos aí, de que vocês estão fazendo agora aí. Pronto, essa peça mesmo, né? Que até eu não sei como pronunciar, se é Sarré, se é Saché, se é Saché, eu acho que é Sarré ou Sarré, não sei. Do alemão. Mas, assim, é para aí mesmo. É uma música bem pernambucana, mas eu usei uma escala derivada das letras do Paul Sarré,
que era um milionário suíço, né? Logicamente tem uma provocação minha irônica, né? Eu homenagear um milionário suíço, ele não está precisando disso, né? Mas é porque ele encomendou obras a vários compositores na década de 70, né? Pierre Boulez, Ibério, etc. Aí eu pensei, eu quero fazer uma também, né? Eu estava querendo lançar esse grupo, porque eu conheci estava catando os músicos adequados para fazer um grupo de música contemporânea aqui em Recife, né? Fui pesquisando, escolhi a dedo, né, os mais adequados para a música contemporânea, né? Aí eu pensei, vamos produzir uma coisa rápida, que não fique todo mundo enlouquecido para estudar, e também não precisa ser um concerto para marcar vários ensaios, não, vamos fazer uma coisa logo, para botar o grupo para funcionar. Ele vai existir nas redes sociais, vai ter já uma obra legal com vídeo legal, certo? E aí a gente dá o executar com esse grupo agora em outubro, e outra ópera, uma ópera já, que é um pastoril urbano misturado com ópera, que vai ser em janeiro. Então nós já temos dois espetáculos com esse grupo, e eu quero que ele também tenha independência, que ele faça o trabalho próprio, né, de concertos, que não fique atrelado meramente às óperas, né? Não, então, os músicos são muito bons, eles têm... Aqui em Recife você tem uma facilidade de outros, né? Incrível, né? Por causa do frevo, da linguagem do frevo e tudo. E de cordas, recentemente, deu uma subida de nível. Já bastante gente que é capaz de fazer trabalho de contemporâneo, né? Quando eu saí do Recife, atrás, fazer um grupo de música contemporânea, porque a linguagem da música erudita aqui ou era viciada no século XIX e XVIII europeu, né? Ou na linguagem mais bom-mocista do armorial, certo? Então, faltava aquele veneno, né? E aí, assim, quando eu voltei para Recife 2 anos e meio atrás, aí eu comecei a pesquisar essa turma aqui, tem veneno, né? Isso aqui dá para propor qualquer linguagem que eles entram, né? E eu, então, fiquei feliz com o resultado dessa primeira obra, e a gente vai ter, espera começar a gostar bastante coisa, né? Mas temos 2 óperas em vista para fazer com esse grupo. Aceitaremos encomendas, inclusive, já tem uma para Liduína aí, o Ian também, se quiser compor para o grupo, está dentro, entendeu? A gente vai tentar entrar em editais para fazer circulação com o grupo, né? O grupo quer fazer uma música que tenha certa raiz nordestina, sem armorializar, né? Que tenha uma certa temática brasileira, mas sem receita. Não tem receita nem assim. Se tiver que ser anti-brasileiro, também pode. Pode ser eletroacústica, pode ser mista, pode ser tudo. Né? Não tem, assim, pode ser canção. Se quiser fazer uma canção, manda. Entendeu? Não tem limite estético, não, certo? Há uma ideia geral de brasilidade, assim, mas uma ideia que é até difícil de falar, né? Então, eu prefiro deixar essa ideia na intersubjetividade do que defini-la. Muito legal. Bom, primeiro, obrigado aí por estender o convite a mim para compor. Certamente vou querer escrever umas coisas para vocês, sim. E você falou, né, algumas coisas aí que me vieram à mente aqui, né? Justamente o fato de que Pernambuco, Recife, né, digamos, é um palco assim de muita de um desenvolvimento cultural muito intenso, né? Assim, principalmente na música, né? A gente tem alguns gêneros, estilos musicais que são muito característicos, né, da região, e que são muito fortes, que, né, obviamente influenciaram muitos artistas também de outros lugares, né? Desde, né, dos gêneros mais tradicionais, né? Pensando aí, né, no frevo, no maracatu, né, até manifestações mais recentes, mais pop, entre aspas, como o Mangue Beat, por exemplo, né? Interessante essa pegada que você ressalta aí do grupo, né, do Iludens, que ele me soa bastante pernambucano nesse sentido, assim, de vocês estão interessados, né, nessa linguagem contemporânea, seja lá o que isso significa, mas também interessados naquilo que é brasileiro, na visão de vocês do que brasileiro
do que brasileiro pode ser, né? Não precisa ser um armorial, não precisa ser, né, um nacionalista, né? Ou né, sei lá, é uma forma, né, de pensar e de agir, né, de reagir, né, talvez à música, né, de uma maneira que eu acho que ressoa bastante com o fazer artístico pernambucano, assim, né, de uma maneira geral, assim, Bem, você vê a coisa, tem uma coisa curiosa nisso. Eu fiz uma obra inspirada em DJ japonês de hip hop. Eu adoro ouvir DJ japonês, eu acho eles músicos improvisadores de altíssimo nível, né? Aí eu fiz uma música que até o USB executou, chamada Passo Torto, né? Baseada em DJ japonês. Aí o cara me elogiou, um cara fez um contato comigo. Mas você como pernambucano, por que você não fez baseado no frevo, né? Aí o cara como Pernambuco é forte, ele quer que eu faça baseado no frevo, né? Aí eu pensei depois, pô, eu vou fazer com a mesma técnica inspirada em DJs japoneses, mas usando elementos do frevo. Mas o que vai pontificar vai ser o DJ japonês. E esse frevo charré é mais ou menos isso. Eu estou emulando o que o DJ faz, certo? Aí ele juntando-se com aqueles corte radical, aquele contrapento, aquele ataque do frevo, com certas microfrases, certos micromotivos do frevo, mas que um DJ pode muito bem fazer, não com aquela divisão rítmica, mas com aquela capacidade de articulação neurótica, certo? Aí o que eu buscava era uma articulação neurótica, quase que juvenil, aquela puberdade extrema, sabe como é? Assim, e aí, na verdade, eu fiz, se eu dissesse frevo charré é pernambucano, mas é japonês também, né? Mas é baseado na escala cujas notas são o nome, as iniciais de um milionário suíço, né? Então, pronto, essa é a minha universalidade. Nipo-pernambucano, né? Assim, com um quê de suíço, assim. Quem sabe o milionário, a família dele, resolve também financiar o projeto, né? O cara, a família, cara, é dono daquela indústria farmacêutica Roche. Pô, trilionário, pouco dinheiro, né? Ele era maestro que gostava de música contemporânea, né? Incrível ele, né? Riquíssimo, né? Aí eu lembro esse negócio, que coisa curiosa, né, cara? Aí as encomendas que ele fazia, né? Esse milionário, né? Às vezes eu preciso de uma coisa curiosa para ter uma ideia musical. Lendo sobre o Paul Sacher, não sei, lendo sobre ele, aí me ocorreu logo a ideia de uma música. Aí eu pedi, aquela demanda para eu não seguir o japonês e fazer a música pernambucana, eu vou resolver agora. É o que eu pensei. Ficou com essa dominante um bocado de tempo aí, né? Ficou com essa dominante resolvida. Muito bem. Armando, queria que você falasse um pouquinho agora sobre a sua ópera breve. Eu assisti essa ópera, foi tocada aqui, né? Foi executada aqui no Teatro Municipal, né? Naquela sala lá atrás, né? Não, aquela foi outra. Aquela foi Dadá. Certo. Porque você não vai falar, você citou aqui que vai falar do último dia, né? Último dia, se você puder falar um pouquinho do último dia, ou dessa outra ópera, ou desse seu projeto de ópera, Pact, né, óperas, né? E a gente está partindo já para finalização, temos aí alguns minutos, eu acho que você pode, digamos, fechar aí e trazer o último temas, dia, né? Sim. Por exemplo, o último dia é a coisa do regional e do universal, né? Para continuar. O último dia é inspirada num caso de catalepsia do grande compositor pernambucano de frevo, Levino Ferreira, né? Ele foi dado como morto e em pleno velório ele se levanta. Aí eu achei isso de uma potência operística tremenda. Não é possível, cara. Eu tenho que fazer isso e tenho que fazer de uma maneira que não fique comédia, porque você fica rico um negócio desse, pelo amor de Deus. O compositor de frevo, que é dado como morto, se levanta no meio do velório. Isso foi real, né? Aí aconteceu duas vezes, uma na infância dele e uma na maturidade, né? Aí eu peguei isso aqui da ópera. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer uma ópera sobre isso? Eu pensei, não, vou juntar carnaval e morte. Aí eu peguei Antero de Quental, que é um autor que eu gosto muito português e que tem essa penumbra liminal entre morte e vida, assim, né? Peguei textos de Freud, e aí fiz uma música de caráter híbrido, né? Que tem elementos populares também, mas carnavalescos, e elementos de música contemporânea, eletroacústica, tudo, né? E aí pensei em fazer como um filme.
para atingir mais gente, para não ficar com aquela coisa só do público da música erudita. É uma coisa que eu luto para poder acabar com isso, com esse negócio de ficar com o público só de música erudita, as mesmas pessoas que vão ao teatro toda vez, entendeu? Aí eu pensei, pô, vou transformar isso em ópera filme, né? E aí eu gostei muito do resultado, né, do filme, e mandei para vários festivais e ganhou muito prêmio, cara. Ganhou mais de 10, entre prêmios e indicações, mais de 10, uns 15. Inclusive prêmio internacional e nacional. E não só como músico, mas como diretor também eu ganhei, né? Então eu fiquei contente, porque eu comecei a me achar diretor. Era o que eu queria mesmo, eu estava mais envaidecido pela direção. Entendeu? Porque, afinal de contas, eu tive que fazer a música com tanta agilidade e sem poder ensaiar, porque ela foi produzida ainda na pandemia, né? Como é que eu vou fazer um negócio sem ensaiar para dar certo, né? E as pessoas não podem se encontrar, né? A gente gravou separado os instrumentos, todo mundo ia com máscara, gravava na minha casa, ou então me mandava pela internet, o take gravado, entendeu? E aí eu mixei, e a gente gravou, filmou num dia único, para poder não ter tanto convívio social por causa da Covid, né? Então a gente filmou sem ensaio nenhum. Eu desenvolvi a ideia de colocar um dançarino que simbolizaria a morte e que seria a única pessoa que se moveria em cena, o morto. Os vivos não se movem, mas o morto se move. Então o morto circula a cena inteira para poder dar dinamismo ao filme, senão o filme ia ficar muito parado. Por que ele ia ficar parado? Porque a gente não podia ensaiar. Como é que eu podia ensaiar marcações se não podia, né? Por causa da pandemia. Então eu ensaiei só eu e o dançarino. Mais ninguém. Depois nós colamos na cena e filmamos praticamente numa tarde só o filme e ganhou tanto prêmio, ganhou prêmio de ópera, ganhou o prêmio de ópera de Pernambuco, ganhou Festival de Cinema de Pernambuco como filme, ganhou do Campo de Jordão, ganhou na Índia, ganhou em Miami, ganhou menção honrosa em Nova York, ganhou um monte de coisa. Assim, foi impressionante. Com um orçamento baixíssimo, é uma coisa que eu gostaria até de colocar como disciplina, como curso de extensão, como disciplina eletiva, e dar aula não só em Recife, mas fora do Recife, na UFRJ, por exemplo, ou na UFPB, ou na UFBA, sobre como produzir espetáculos de potência artística com baixíssimo orçamento. Eu falo baixíssimo, baixíssimo mesmo. Porque eu fiz, por exemplo, uma ópera com a Gabriela Geluda, cujo orçamento foi R$ 2.200. Isso não existe. Logicamente, era eletroacústica, né? Era eletroacústica. Olha, deixa eu já te fazer uma sugestão. Se você quiser abrir isso como um curso de extensão modalidade remota ou híbrida, né? Remota preferencialmente, a gente divulga aqui na UFRJ, com certeza vai ter muita gente, eu mesmo sou interessado, mas vai ter muitos alunos aqui querendo, né, saber assim, se for possível, né, essa modalidade por aí pela UFPE. É porque eu produzo tanto, cara. Eu não espero que o convite chegar, né? Se o convite não chega, a encomenda não chega, eu resolvo fazer sozinho mesmo. Eu vou em frente. Eu agora mandei 5 projetos para editar, passou os 5. Eu tenho 5 projetos para executar. Eu mexo em planilha, faço tudo. Eu não fico esperando. Por isso que durante tanto tempo eu vivi sem precisar de emprego fixo. Então, uma atividade frenética de criação e produção. Então, eu peguei os atalhos. Eu sei como fazer um atalho de luz, um atalho de direção, um atalho de câmera, o que é que vai ser usado na edição, o que é preciso usar de figurino. Às vezes a gente olha para a cena, imagina um figurino, vai no Mercado Livre, monta tudo, cara. Baratíssimo, entendeu? Então são vários passos que esse é um curso mesmo que eu gostaria de dar muito, que eu acho que tem um pé muito grande, poderia ajudar muito a cena independente a ser realmente independente, sem precisar de produtores, né, que às vezes querem formatar para poder ganhar a verba de formatação, mas não entendem nada sobre o produto que você está querendo, entendeu? Então eu posso ajudar muita gente com isso, eu gostaria muito de fazer esse curso. Excelente isso aí. Muito legal. Eu acho que a gente está se encaminhando aqui para os momentos finais, Armando. Se você puder mandar sua última palavra aí, tanto para os alunos daqui de composição, o pessoal que mexe com composição, né? E também para o público em geral, né? Sobre tudo que a gente conversou aqui, né? Cultura, música, antropologia, filosofia, ópera, né? E a gente já te agradece aí, mais uma vez, por esse tempo, né? Manda aí uma última palavra, né? Para todos.
eu gostaria até de dar uma dica para os compositores jovens, assim, né? Desde cedo, procure a linguagem própria. Primeira coisa. Eu sei que é até uma coisa óbvia, mas eu gosto de insistir. Logicamente, é bom treinar o aprendizado com os grandes, né? Assim, né? Eu treinei muito fuga de bar. Meu, Nossa Senhora, eu treinei muito fuga de bar. Certo? Sabendo que não era coisa minha, né? Mas estava aprendendo muito a polifonia, e ainda hoje, volta e meia, eu procuro polifonias do mundo para poder estudar, né? É importante estudar, é importante mesmo, mas desenvolva também a capacidade de errar e transformar esse erro em linguagem própria. Entendeu? Porque não existe linguagem a ser atingida, existe uma ontologia na música, né? Entendeu? Existe uma maneira de você se achar, o seu ser dentro da música, entendeu? E o ser da música em você, entendeu? Então, essa é uma coisa que eu diria. Não ficar tímido em desenvolver a linguagem própria, mesmo que as pessoas riam, ou que algum professor diz que faça assim, não considere, não considerar isso, né? Não levar isso tão a sério, porque ninguém sabe o que você passa na sua vida e o que é caro a você. Então, isso aí que tem que estar na sua obra. Há uma dimensão dramática e existencial em cada obra, né? Então, a gente não pode esquecer da própria biografia, nem do mundo no entorno. Ficar muito aprisionado a cerebralizações musicais, eu acho um problema. Eu admiro compositores que estruturam muito a música, mas eu acho que, para mim, isso não vale, não funciona. Porque o tempo que você demora estruturando de forma neurótica uma música cerebral, ultra-racionalista, você perde em viver. E viver é que vai fazer a música. Não é o que você vai pensar que vai fazer a música. Então, é aquele carpe diem, então, vá tomar uma cachaça empurrada, vá namorar, vá para o jogo do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, vá ver o Botafogo lhe decepcionar, faça alguma coisa, entendeu? Mas não deixe de viver, como aquele churrasquinho bem duvidoso na Praça Tiradentes, entendeu? Tem que viver, não pode ficar só na música ou economizando dinheiro para comprar um melhor computador para poder fazer eletroacústica. Se você fizer isso, os seus esforços serão vãos, porque a música vai ficar sem vida. Procure a vida que a música chega. É isso que eu diria, para terminar. Excelente, muito obrigado, Armando. Obrigado, Armando. Mais uma vez, obrigado aí pela gentileza, né, de ter aceito o convite, pelo seu tempo aqui para compartilhar um pouco, né, do seu trabalho com a gente. A gente vai deixar à disposição, né, na descrição no YouTube e nas demais plataformas, né, os links para os seus trabalhos que estiverem disponíveis, né, enfim, teu site, alguma forma, né, que as pessoas possam conhecer mais um pouco do teu trabalho. Muito obrigado mesmo. Espere as nossas obras aí, viu? Obrigado a vocês. A encomenda está feita, agora já está tudo certo. Estamos já preparando editais para poder submeter. Agora, esse mês não é bom de submeter para edital, mas se for antecipado, se forem antecipados concertos, eu já faço contato com vocês, entendeu? Mas por enquanto a gente vai tentar botar no edital. Beleza. Porque esses músicos, por serem tão bons, né? Eles são muito ocupados, né? Então vamos lá. É difícil para conciliar isso, poxa, mas todo mundo está animado, então vai sair. Legal, ótimo. Abração. E fica um pouquinho aqui online que a gente vai se despedir. Eu vou parar aqui a gravação e a gente se despede. A gente se despede do público. Nos bastidores. Até logo, pessoal. Beleza.